Bruce Lee, com sua presença carismática e espírito indomável, deixou uma marca que atravessa gerações e fronteiras. Sua combinação única de habilidade física, força mental e reflexões filosóficas continua a inspirar milhões de pessoas. Neste vídeo, vamos explorar 10 aspectos da vida de Bruce Lee que mostram por que ele pode sim ser considerado um ser humano superdotado. Número 1. Condicionamento físico e forma incomparáveis. A dedicação de Bruce Lee à sua forma física e ao seu condicionamento era simplesmente impressionante. Sua rotina não tinha como foco apenas a aparência. Ela refletia sua crença de que o corpo de um artista marcial deveria ser como a água, flexível, adaptável e poderoso. Bruce foi um dos primeiros a praticar o treinamento cruzado, reunindo técnicas de exercícios que poucos em sua época sequer imaginavam usar. Ele mesclava treinos com o peso do próprio corpo, levantamento de peso, exercícios aeróbicos, alongamento e uma alimentação cuidadosamente pensada. Tudo moldado para maximizar sua performance nas artes marciais. A rotina de treinos de Lee era intensa e o transformou numa verdadeira máquina de força e agilidade. Ele treinava praticamente todos os dias, sempre testando seus limites e tentando superá-los. Seu corpo era uma combinação perfeita de potência e elasticidade, força e velocidade. Mesmo com apenas 1,70 m de altura e pesando entre 59 e 63 quilos, Bruce realizava façanhas físicas que ainda hoje desafiam até atletas de ponta. Um dos momentos mais marcantes de sua capacidade física foi o famoso exercício de flexão com apenas 2 dedos, usando apenas o polegar e o indicador. Esse movimento exigia não apenas força nos dedos, mas também um nível extraordinário de força nos ombros, no peitoral e na região abdominal para manter o equilíbrio e o controle. Sua atenção aos detalhes no condicionamento físico era algo fora do comum. Bruce acreditava que correr era essencial e frequentemente era visto percorrendo quilômetros em corridas para aumentar sua resistência. Também fazia exercícios com corda, sombra, saco de pancadas e até incorporava movimentos de esgrima em seus treinos. Ele compreendia como poucos a importância da flexibilidade e passava horas se alongando, atingindo um nível de elasticidade que tornava seus chutes altos e movimentos ágeis possíveis. A dieta também era parte crucial de seu plano de condicionamento. Ele escolhia alimentos nutritivos e evitava calorias vazias, compreendendo a necessidade de abastecer o corpo da maneira correta para ter o melhor desempenho. A excepcional forma física de Bruce não só o tornava um artista marcial superior, como também lhe deu o físico esculpido que se tornou sua marca registrada. Seu corpo era um reflexo direto de sua disciplina, comprometimento e dedicação ao ofício. O regime de treinos, a autodisciplina e os resultados atingidos por ele parecem quase sobre-humanos, servindo de inspiração para gerações de atletas e entusiastas do mundo fitness. A crença de Bruce de que o potencial do corpo humano não tem limites ainda ecoa no mundo todo, provando que, em termos de condicionamento físico, ele foi realmente incomparável. Número 2. Domínio absoluto das artes marciais. O status lendário de Bruce Lee nas artes marciais é inquestionável, e sua maestria é um dos motivos pelos quais ele é visto como alguém além do comum. Sua jornada começou ainda criança, quando passou a treinar Wing Chun com o renomado mestre Ip Man, em Hong Kong. Muito cedo seu talento despontou. Com reflexos rápidos e uma mente afiada, Lee se tornou um praticante formidável ainda na adolescência. No entanto, seu desejo de aprender não se limitava ao Wing Chun. Ele estudou boxe ocidental, esgrima, luta livre e até dança, reunindo um repertório vasto de técnicas que ele combinou de forma única. Bruce não era apenas um lutador. Era um visionário que enxergava além das barreiras dos estilos tradicionais. Seu entendimento da biomecânica, aliado à sua filosofia de adaptabilidade, levou à criação do Jeet Kune Do, uma forma de arte marcial que se afastava das tradições engessadas e promovia a expressão individual. Sua capacidade de absorver o que era útil, descartar o desnecessário e adicionar o que lhe era próprio fez dele um verdadeiro gênio marcial. Bruce desenvolveu técnicas focadas na praticidade, velocidade e eficiência. Um exemplo é o punho interceptador, pilar do Jeet Kune Do, que consistia em interromper o ataque do oponente com um contra-ataque fulminante, explorando qualquer mínima brecha na defesa do adversário. Essa técnica exigia velocidade extrema,
reflexos afiados e um entendimento profundo dos movimentos do corpo humano. Sua velocidade surpreendente podia ser observada tanto em demonstrações quanto nas cenas de seus filmes. Em muitas ocasiões, seus movimentos eram rápidos demais para serem capturados pelas câmeras da época e precisavam ser desacelerados na edição. Essa velocidade não se limitava aos golpes. Suas defesas e esquivas também eram incrivelmente ágeis, mostrando seu domínio completo sobre o próprio corpo. Mas o talento de Lee não era só físico. Seu raciocínio estratégico, sua leitura psicológica dos adversários e a aplicação de sua filosofia em situações de combate o tornavam um artista marcial completo. A célebre frase "seja como a água" representava seu estilo, adaptável, fluido e com a capacidade de suavidade superar a rigidez. O domínio de Bruce Lee sobre as artes marciais e sua forma inovadora de abordá-las estavam muito à frente do seu tempo. Sua fluidez, velocidade, força, inteligência tática e sede constante por aprendizado o consagraram como um ícone. Sua influência continua viva no mundo das artes marciais, inspirando praticantes de todos os cantos, fortalecendo ainda mais a ideia de que seu talento beirava o sobre-humano. Número 3. Inovador do Jeet Kune Do. Entre suas inúmeras qualidades excepcionais, a criação do Jeet Kune Do por Bruce Lee representa seu intelecto e criatividade em nível super-humano. Jeet Kune Do, que significa o caminho do punho que intercepta, não é apenas um estilo de arte marcial, mas sim uma filosofia de combate e de vida que ele desenvolveu. Diferente das artes marciais tradicionais que dependem de formas e sequências predefinidas, o Jeet Kune Do prioriza a flexibilidade, a eficiência e a expressão pessoal. É a personificação do famoso conselho de Bruce: "Seja água, meu amigo." A analogia com a água simboliza adaptabilidade e fluidez. Ela se molda ao recipiente, tem aspectos suaves e duros, exatamente como um artista marcial deve reagir em combate. A inspiração para o Jeet Kune Do surgiu da frustração de Lee com o que ele via como rigidez e ineficácia nas artes marciais tradicionais. Ele acreditava que essas práticas estavam muito focadas na forma e pouco na essência, limitando a capacidade de adaptação dos praticantes a diferentes situações de combate. Com o Jeet Kune Do, Bruce queria libertar os lutadores dessas amarras, criando um sistema que permitisse a expressão única de cada indivíduo através da luta. Os princípios do Jeet Kune Do refletem seu profundo entendimento da mecânica do combate e seu espírito inovador. Entre eles está a teoria da linha central, que defende que o caminho mais eficiente entre dois pontos é uma linha reta. Outros conceitos incluem o ataque e defesa simultâneos, com o objetivo de interceptar o golpe do adversário com um contra-ataque, desestabilizando seu ritmo e assumindo o controle da luta. O Jeet Kune Do também absorveu elementos de diversos estilos, como boxe ocidental, esgrima e técnicas de grappling, reforçando a ideia de Bruce de que se deve aprender com todas as fontes disponíveis. Essa proposta era revolucionária numa época em que as artes marciais eram bastante compartimentadas e protecionistas quanto às suas técnicas. A mistura eclética permitia aos praticantes uma ampla gama de estratégias em combate. A liberdade de expressão defendida pelo Jeet Kune Do significava que nenhum praticante lutaria exatamente da mesma forma. Além disso, a filosofia do Jeet Kune Do vai muito além da luta. Seus princípios de adaptabilidade, eficiência e expressão pessoal foram aplicados em áreas como negócios e desenvolvimento pessoal. A célebre frase de Bruce, "usar nenhum caminho como caminho, não ter limitação como limitação", resume esse pensamento, inspirando inúmeros indivíduos a romper com estruturas rígidas e seguirem seus próprios caminhos. A criação do Jeet Kune Do por Bruce Lee foi um avanço inédito nas artes marciais, rompendo com séculos de tradição e abrindo espaço para o que hoje conhecemos como artes marciais mistas. Essa inovação, aliada às suas profundas reflexões filosóficas, reforça ainda mais seu legado super-humano. Número 4. Velocidade e reflexos excepcionais. Uma das características de Bruce Lee que realmente o faz parecer além do humano era sua velocidade e seus reflexos fora do comum. Diversos relatos e registros comprovam esse aspecto, revelando uma capacidade de se mover mais rápido do que o olho humano podia acompanhar. A velocidade era uma das marcas registradas de Bruce. Ele conseguia desferir um soco em aproximadamente 500 milésimos de segundo,
a partir de apenas 1 metro de distância. Seus movimentos eram tão rápidos que os diretores de cinema frequentemente pediam para ele reduzir a velocidade dos golpes para que as câmeras pudessem capturá-los adequadamente. E isso não se restringia ao cinema. Existem inúmeras demonstrações registradas mostrando sua incrível velocidade. Uma das mais famosas é o soco de 15 centímetros, em que ele aplicava um golpe devastador praticamente sem recuar o braço. Outra demonstração impressionante era sua habilidade de tirar uma moeda da mão aberta de alguém e substituí-la por outra antes que a pessoa conseguisse fechar a mão. A velocidade de Bruce não era apenas sobre movimento, mas também sobre reação. Seus reflexos eram tão apurados que ele conseguia responder a estímulos físicos quase instantaneamente. As técnicas do Jeet Kune Do, como o punho interceptador, exigiam reflexos relâmpago para serem eficazes. E Bruce era capaz de executar essas técnicas com uma precisão incrível. Para desenvolver essa velocidade e esses reflexos, Lee utilizava métodos de treino bastante específicos. Usava equipamentos como o saco de dupla extremidade e o saco de velocidade, além de praticar sparring com vários parceiros diferentes, o que o obrigava a avaliar e reagir a ataques distintos em tempo real. Talvez o exemplo mais famoso de sua velocidade e reflexos tenha ocorrido durante as gravações de Operação Dragão, quando Bruce aplicou um chute tão rápido em seu amigo e aluno Bob Wall que este nem sequer viu o golpe chegando e foi derrubado no ato. Em outra ocasião, Bruce demonstrou sua precisão ao pegar grãos de arroz no ar usando hashes, algo que exige não só rapidez, mas uma coordenação motora refinadíssima. A velocidade e os reflexos de Bruce não eram apenas para impressionar. Eles tinham uma função prática nos combates, aumentando sua eficiência e tornando-o um adversário difícil de prever. Sua capacidade de se mover e reagir tão rapidamente lhe dava uma enorme vantagem, permitindo que atingisse o oponente antes mesmo de ser percebido e esquivasse de ataques com uma graça impressionante. Esses reflexos e essa velocidade, somados à sua forma física e domínio das artes marciais, são elementos fundamentais na construção da lenda de Bruce Lee como um ser humano extraordinário. Número 5. Um ator com presença de tela inigualável. A aura sobre-humana de Bruce Lee ia muito além da sua força física ou das suas habilidades marciais. Ele também era um ator magnético, cuja presença nas telas era simplesmente eletrizante. Por meio de seus filmes, Bruce apresentou ao mundo a intensidade e a profundidade das artes marciais, transformando-se em um ícone global. Sua estreia na televisão americana aconteceu com a série O Besouro Verde, em que interpretava Kato. Ali o público teve o primeiro vislumbre de sua combinação única de carisma, agilidade e domínio técnico. Seus movimentos eram fluidos e elegantes, mas ao mesmo tempo explosivamente potentes, um contraste gritante com as coreografias mecânicas comuns nos filmes de ação da época. A presença de Lee em cena era hipnotizante, prendendo a atenção de quem assistia e deixando todos impressionados com suas habilidades. Em seus filmes posteriores, especialmente Operação Dragão, Bruce mostrou que não era apenas um mestre em combate. Ele também era um grande ator. Tinha o dom de transmitir emoções intensas apenas com olhares e gestos, tornando seus personagens palpáveis, humanos e cativantes. Sua habilidade de alternar entre um estado calmo e introspectivo para uma explosão de fúria em segundos era impressionante. Isso tornava seus personagens profundos e multifacetados. E suas atuações não se limitavam às cenas de luta. Ele conseguia inserir sua filosofia de vida e suas crenças pessoais em seus papéis, o que adicionava uma camada emocional poderosa às histórias. Um exemplo disso é a famosa cena em que conversa com um jovem aluno em Operação Dragão, explicando a importância do conteúdo emocional nas ações. Nesse momento, Lee vai além do artista marcial. Ele se mostra um pensador, um mentor, um verdadeiro guia espiritual. Bruce também foi revolucionário na forma como representou personagens asiáticos no cinema. Em uma época em que Hollywood insistia em estereotipar atores asiáticos com papéis submissos ou caricatos, Lee rompeu esse padrão. Interpretava personagens fortes, inteligentes e complexos. Verdadeiros protagonistas, heróis completos que desafiavam as narrativas ocidentais preconceituosas. Outro indicativo do seu talento como ator era o fato de não usar dublês nas cenas de ação. Bruce fazia todas as acrobacias e coreografias por conta própria.
Sua maestria nas artes marciais, somada à sua impressionante condição física e ao seu perfeccionismo, permitiam que ele realizasse manobras complexas com precisão cinematográfica, o que aumentava ainda mais seu impacto na tela. A união de carisma, habilidade marcial e talento cênico criou uma fórmula única. Bruce Lee não apenas encantava, ele dominava o espaço da tela, comandava a atenção do público e transformava cada aparição em um momento marcante. Sua atuação contribuiu diretamente para moldar o imaginário do público ocidental sobre artes marciais. Sua habilidade de cativar, emocionar e reinventar a imagem dos asiáticos no cinema americano adiciona mais uma camada à sua figura sobre-humana. O impacto de Bruce Lee no cinema e na cultura pop permanece vivo até hoje, reforçando seu legado eterno. Número 6. O soco de 15 centímetros e outras façanhas de força. Bruce Lee não era apenas um símbolo de velocidade e agilidade, ele também era a prova viva de força bruta e poder físico. E essa combinação tornava sua figura ainda mais impressionante. Diversas de suas façanhas físicas se tornaram lendárias, sendo a mais icônica o famoso soco de 15 centímetros. Esse golpe, apresentado pela primeira vez ao público durante o Campeonato Internacional de Karatê de Long Beach, em 1964, se tornou um marco. A execução do soco era simples em aparência. Lee posicionava o punho muito próximo ao tórax do oponente, cerca de 15 centímetros, e com um movimento quase imperceptível, lançava o adversário metros para trás. O golpe era tão poderoso que parecia desafiar as leis da física. No entanto, mais do que força muscular, o que fazia o soco funcionar era a precisão, o tempo de execução e o completo domínio da mecânica corporal. Esse soco não se tratava apenas de força, era pura técnica. Bruce usava o impulso de todo o corpo, pés, pernas, quadris, ombros e punhos, numa sequência perfeita de energia em cadeia. Um verdadeiro estudo de biomecânica em ação. Mas o soco de 15 centímetros não era sua única demonstração de força incomum. As famosas flexões com 2 dedos também mostravam sua impressionante capacidade física. Nesse exercício, ele apoiava o corpo usando apenas o polegar e o indicador de uma única mão. Para realizar esse movimento era necessário um nível extremo de força, equilíbrio e concentração, revelando o quanto Bruce dominava cada centímetro de seu corpo. Outra façanha que merece destaque era o movimento conhecido como Bandeira do Dragão. Bruce deitava-se sobre um banco e levantava o corpo inteiro, mantendo-o reto e paralelo ao chão, apoiando-se apenas nos ombros. Esse exercício exige força brutal na região do core e um controle absoluto da estabilidade corporal. Poucos atletas profissionais conseguem reproduzir esse feito. Também é lendário o episódio em que ele chutou um saco de pancadas de 135 quilos com tanta força que o fez tocar o teto. Esse feito impressionante envolvia mais do que apenas força nas pernas. Exigia potência explosiva, precisão e uma sinergia perfeita entre os movimentos corporais. Mas o mais fascinante é que toda essa força não era apenas para impressionar. Era força funcional, diretamente aplicada à luta. Os socos e chutes de Bruce não eram só rápidos, eram devastadoramente potentes. Sua pegada era tão forte que conseguia segurar adversários muito maiores que ele, e sua capacidade de golpear com impacto real o tornava um combatente temido. As demonstrações de força de Bruce Lee, incluindo o soco de 15 centímetros, são provas de seu profundo entendimento sobre como o corpo humano pode ser treinado para realizar o impossível. Esses feitos não apenas desafiavam a lógica, mas também inspiravam todos ao redor. Seu treinamento não focava em aparência estética, mas sim em desempenho real. Essa filosofia influenciou gerações de lutadores e atletas. Sua força, aliada à velocidade, reflexos e técnica, é mais um elemento crucial para entendermos por que Bruce Lee ainda é visto como um ser que transcende os limites humanos. Suas conquistas físicas continuam sendo estudadas, admiradas e tentadas por pessoas no mundo todo. Número 7. Dedicação ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal. A busca incansável de Bruce Lee por evolução pessoal era, por si só, algo que o aproximava do conceito de super-humano. Ele acreditava firmemente no potencial ilimitado do ser humano e viveu cada dia com o propósito de se aprimorar, física, mental e espiritualmente. Essa dedicação ao aprendizado contínuo era um dos pilares de sua filosofia de vida e uma das razões principais para suas realizações extraordinárias.
Fisicamente, Bruce era conhecido por seu treinamento rigoroso e por seu olhar meticuloso sobre cada aspecto do corpo humano. Ele estava sempre procurando formas de aprimorar sua performance. Desenvolveu métodos de treinamento inovadores e até chegou a projetar seus próprios equipamentos, quando sentia que os disponíveis não atendiam às suas necessidades. Seu foco estava sempre na força funcional, na flexibilidade e na resistência, buscando superar os limites do corpo com inteligência e método. Mas o que realmente o diferenciava era que sua busca por desenvolvimento não se limitava ao físico. Bruce Lee era também um intelectual incansável. Tinha uma paixão profunda pela filosofia e aplicava muitos de seus ensinamentos no campo das artes marciais. Sua biblioteca pessoal ultrapassava 2.000 livros, abordando temas como taoísmo, budismo, psicologia, dança moderna, treinamento atlético e até medicina. Entre seus autores preferidos estava Jiddu Krishnamurti, um pensador indiano que rejeitava sistemas de crença pré-estabelecidos e incentivava a autonomia do pensamento. Essa influência é visível nos fundamentos do Jeet Kune Do, que rejeita formas fixas e convida o praticante a encontrar seu próprio caminho. Bruce aplicava esse conceito não só na luta, mas em todos os aspectos da vida. Acreditava que as regras fixas limitavam o potencial do indivíduo. Ele também era um observador atento do comportamento humano. Suas análises sobre como as pessoas agem e reagem alimentavam sua abordagem filosófica ao combate e à vida. A famosa frase "seja como a água" é o reflexo mais direto desse pensamento. Adaptar-se, fluir, superar obstáculos com flexibilidade em vez de rigidez. Importante ressaltar que seu aprendizado não era teórico. Bruce sempre buscava aplicar suas descobertas na prática. Testava técnicas, refinava teorias e constantemente atualizava seus métodos de treino. A criação do Jeet Kune Do é, na verdade, uma síntese viva de tudo o que ele estudou, experimentou e acreditava. Sua dedicação ao desenvolvimento pessoal também incluía a saúde mental e emocional. Bruce praticava meditação e valorizava a clareza mental, o foco e o equilíbrio como componentes essenciais tanto na vida quanto na luta. Ele compreendia que a força mental era fundamental para superar desafios, tanto dentro quanto fora dos tatames. Essa busca constante por crescimento revela um Bruce Lee muito mais complexo do que apenas o lutador veloz ou o astro de cinema. Revela um homem com um propósito, uma disciplina férrea e um desejo genuíno de explorar todo o seu potencial como ser humano. Para ele, o aperfeiçoamento nunca terminava. Era um processo de vida. Sua dedicação ao autodesenvolvimento é talvez um dos maiores legados que deixou. Prova que seu poder não vinha apenas dos músculos, mas de uma mente brilhante e de um espírito inabalável. Inspirando milhões a se superarem, Bruce Lee provou que o verdadeiro poder está em nunca parar de aprender. Número 8. Sua influência e legado na cultura pop. A influência de Bruce Lee ultrapassou as fronteiras das artes marciais e do cinema, tornando-se um verdadeiro fenômeno cultural que ressoa até hoje em diversas áreas da sociedade. Sua imagem, filosofia e carisma criaram uma figura mítica que segue inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. O impacto que ele causou na cultura pop é, sem dúvida, mais uma prova de seu status quase sobre-humano. No cinema, Bruce foi um verdadeiro pioneiro. Ele não apenas popularizou os filmes de artes marciais no Ocidente, como também quebrou paradigmas na forma como atores asiáticos eram representados. Em uma época em que personagens asiáticos eram frequentemente retratados como estereótipos frágeis ou cômicos, Bruce mostrou ao mundo uma figura asiática forte, decidida, inteligente e heróica. Muitos dos atores asiáticos que hoje têm espaço em Hollywood reconhecem publicamente a importância do caminho que ele abriu. Sua influência no gênero de ação é incontestável. As cenas de luta coreografadas em filmes e séries modernas muitas vezes prestam homenagem direta ao estilo de Bruce Lee. Seu jeito de se mover, os gritos característicos, a intensidade emocional dos combates, tudo isso ajudou a definir o padrão do que seria uma boa cena de ação no cinema. Diversos ícones de Hollywood, como Jackie Chan, Jet Li e até artistas de fora do universo marcial, como Quentin Tarantino e Robert Downey Jr., já declararam que Bruce Lee foi uma inspiração em suas carreiras. Seu estilo e filosofia transbordaram para além das telas. A música também sentiu sua influência. Seu icônico macacão amarelo de Jogo da Morte,
Foi homenageado por Quentin Tarantino em Kill Bill e por artistas do Wu-Tang Clan, um grupo de hip-hop que constantemente incorpora referências às artes marciais e à filosofia oriental em suas letras. A presença de Bruce pode ser sentida não apenas na estética, mas também nas mensagens transmitidas. Suas frases e ensinamentos filosóficos atravessaram gerações e linguagens. Frases como "Seja água, meu amigo", e "Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas sim aquele que praticou um chute 10.000 vezes", se tornaram mantras de motivação em diversas áreas, do esporte aos negócios, da educação ao desenvolvimento pessoal. No universo fitness e esportivo, Bruce Lee é considerado um precursor. Seus métodos de treino voltados para a funcionalidade e adaptabilidade inspiraram o que hoje vemos em academias e centros de preparação física ao redor do mundo. A ideia de misturar modalidades, algo comum hoje no treinamento funcional e nas artes marciais mistas, já era defendida por ele há mais de 50 anos. A filosofia de Bruce também ecoa fortemente no campo do autoconhecimento e da superação pessoal. Ele defendia que as pessoas deveriam se livrar de estruturas rígidas, se adaptar, criar seu próprio caminho. Isso o tornou uma referência para todos que buscam mais autenticidade, liberdade e evolução interior. Seu impacto cultural é vasto e profundo. Bruce Lee não foi apenas um artista marcial ou ator. Ele se tornou um símbolo de poder, resistência, sabedoria e identidade. Sua imagem está em murais, camisetas, livros, videogames, músicas, filmes e até em discursos motivacionais. A forma como Bruce Lee moldou a cultura pop e continua presente nela, mesmo décadas após sua morte, é uma prova irrefutável de sua grandeza. Ele não pertence mais a um país ou a uma disciplina. Tornou-se parte do imaginário coletivo global, um verdadeiro ícone atemporal, cuja influência continua a se expandir e inspirar novos caminhos. Número 9. Seus insights filosóficos. Bruce Lee não foi apenas um artista marcial genial e um astro de cinema carismático. Ele também foi um pensador profundo, cujos insights filosóficos continuam a influenciar pessoas ao redor do mundo. Sua filosofia transcendia o tatame e a tela. Era uma abordagem completa de vida, focada na liberdade individual, no autoconhecimento e na busca por autenticidade. Esses princípios estavam intrinsecamente ligados à sua prática marcial e ao seu cotidiano. Para Bruce, a filosofia não era algo teórico ou distante. Era uma ferramenta prática que moldava suas ações e decisões. Sua frase mais conhecida, "Seja como a água", resume com perfeição sua visão de mundo. A água não resiste, não se prende a formas fixas. Ela se adapta, flui, contorna os obstáculos. Essa metáfora se tornou a base de seu pensamento, tanto no combate quanto na vida. Ele acreditava que as pessoas deveriam abandonar formas rígidas de pensar e agir e aprender a se adaptar às circunstâncias da vida com flexibilidade e inteligência. Isso valia tanto para uma luta quanto para os desafios do dia a dia. Essa ideia desafiava diretamente a rigidez das artes marciais tradicionais, assim como os sistemas de crenças impostos culturalmente. Outro pilar do pensamento de Bruce era a importância do momento presente. Ele enfatizava a atenção plena, o foco total no agora. Para ele, o presente era tudo o que existia de verdade. E viver com consciência plena era o único caminho para a maestria, seja nas artes marciais, nas relações humanas ou na própria existência. Essa perspectiva sustentava sua prática marcial, levando-o a cultivar clareza mental, agilidade de pensamento e domínio emocional. Ele defendia que o verdadeiro lutador é aquele que consegue agir com plena consciência, sem ser escravo de impulsos ou distrações. Isso exigia treino não apenas físico, mas também espiritual e mental. Lee também falava sobre autoexpressão e identidade. Ele acreditava que cada pessoa deveria descobrir seu próprio estilo, sua maneira única de existir e de lutar. Essa ideia está no centro do Jeet Kune Do, sua arte marcial criada para ser adaptável e pessoal, livre de dogmas. Ele dizia: "A arte suprema é se expressar honestamente." E essa honestidade, para ele, só era possível quando o indivíduo se libertava de padrões impostos e passava a viver com autenticidade. Todos esses pensamentos foram sistematizados por Bruce em escritos, entrevistas e reflexões que hoje se tornaram referência. Seu livro, O Tao do Jeet Kune. Do é uma coletânea de ideias sobre combate, filosofia oriental,
psicologia e prática de vida. Ali, ele compartilha visões que combinam o pragmatismo das artes marciais com a profundidade do autoconhecimento. Mesmo após sua morte prematura, sua filosofia continua viva. Suas frases são citadas por atletas, líderes, artistas e educadores ao redor do mundo. Seus ensinamentos ultrapassaram a barreira da luta e da fama, oferecendo uma visão de mundo centrada na liberdade, no fluxo e na transformação pessoal. Os insights filosóficos de Bruce Lee são um componente essencial de seu legado. Eles mostram que sua genialidade não se limitava ao físico, mas incluía uma compreensão rara sobre a mente e o espírito. Essa integração entre corpo, mente e alma é o que elevia Bruce a um patamar de ser humano extraordinário. Alguém cuja sabedoria continua guiando pessoas em busca de evolução, propósito e verdade. Número 10. Demonstrações de força de vontade e força mental extraordinárias. As incríveis habilidades físicas de Bruce Lee eram sustentadas por algo ainda mais poderoso. Uma força de vontade inabalável e uma força mental fora do comum. Essas qualidades não faziam parte apenas da sua personalidade, elas eram cultivadas com disciplina, autoconhecimento e uma consciência profunda sobre seus próprios limites e possibilidades. Uma das maiores provas de sua força mental ocorreu em um dos momentos mais difíceis de sua vida. No ano de 1970, durante um treino rotineiro, Bruce sofreu uma lesão grave na coluna que o deixou imobilizado. Os médicos foram taxativos. Ele poderia nunca mais voltar a praticar artes marciais. Para qualquer outra pessoa, esse diagnóstico poderia ter significado o fim, mas não para Bruce Lee. Ele se recusou a aceitar esse destino. Em vez de se entregar ao desânimo, mergulhou num processo intenso de recuperação. Enfrentou sessões exaustivas de fisioterapia, dores constantes e limitações físicas severas. Mesmo assim, manteve o foco e a determinação. E foi justamente nesse período de convalescença que Bruce encontrou uma nova oportunidade de crescimento interior. Durante sua recuperação, ele leu ainda mais, escreveu com mais intensidade e reorganizou sua filosofia. Foi nesse período que ele começou a consolidar o Jeet Kune como uma arte marcial filosófica e prática. Essa fase provou que sua mente era tão afiada quanto seu corpo, e que sua resiliência emocional era capaz de transformar a adversidade em progresso. Outro aspecto que refletia sua força mental era sua concentração impressionante. Bruce conseguia se manter completamente presente, atento e lúcido mesmo sob intensa pressão. Essa capacidade de manter o foco permitia que ele executasse técnicas complexas com precisão milimétrica, além de realizar performances no cinema que exigiam atenção total e controle emocional absoluto. Sua disciplina era visível em todas as áreas da vida. Ele seguia um regime de treinos rigoroso, muitas vezes empurrando seu corpo até o limite. Mas sua dedicação não era cega. Ela era movida por um propósito claro, sustentada por uma mente estável, focada e determinada. Bruce entendia que o sucesso verdadeiro exigia sacrifício, esforço e, acima de tudo, consistência mental. Essa mentalidade também se expressava em seus hábitos de meditação e estudo. Bruce valorizava a clareza mental tanto quanto valorizava os músculos fortes. Sabia que uma mente confusa jamais poderia guiar um corpo com precisão, por isso cultivava a serenidade, a atenção plena e o equilíbrio como práticas indispensáveis ao verdadeiro artista marcial. Outro traço marcante de sua força mental era a autoconfiança. Bruce acreditava profundamente em si mesmo e em suas capacidades. Ele não se deixava abalar pelos julgamentos alheios, pela discriminação racial que sofreu em Hollywood ou pelos obstáculos do sistema. Enfrentou todos esses desafios com firmeza, rompendo barreiras e se tornando um símbolo de superação. Sua confiança não era arrogância, era resultado de anos de dedicação, reflexão e autoconhecimento. Ele sabia quem era, o que queria, e estava disposto a enfrentar tudo o que fosse necessário para concretizar sua visão. Essa força interior o impulsionou em cada passo de sua jornada. Nos treinos, nos filmes, nos palcos, nos combates e nas páginas de seus cadernos de filosofia. A força de vontade e a força mental de Bruce Lee são o alicerce invisível por trás de todas as suas conquistas visíveis. São elas que transformaram um jovem apaixonado por luta e conhecimento num fenômeno que continua a influenciar gerações. São elas que mostram que seu poder não estava apenas no que fazia,
mas na forma como pensava e vivia. Bruce Lee era, sim, um homem, de carne, osso, dor e suor. Mas sua determinação inquebrantável, sua mente afiada e seu espírito incansável o elevaram a uma esfera além do comum. Um verdadeiro exemplo de como o ser humano, quando guiado por propósito e disciplina, pode alcançar o extraordinário. A história de Bruce Lee é mais do que a de um lutador, um ator ou um filósofo. É a trajetória de alguém que desafiou os limites do corpo e da mente, que recusou rótulos, que reinventou a luta e inspirou milhões com ideias tão poderosas quanto seus socos. Ele nos mostrou que ser como a água é mais do que um conceito de combate. É uma maneira de viver. Com sua disciplina, coragem, curiosidade e visão, Bruce Lee provou que a grandeza não está em seguir caminhos prontos, mas em construir o seu próprio. Sua influência permanece viva não apenas nas academias ou nas telas, mas também na mente e no coração de quem busca evolução, autenticidade e liberdade. Mesmo décadas após sua partida, Bruce continua a nos lembrar que o corpo pode ser moldado, a mente pode ser treinada e a alma pode ser guiada por princípios profundos. Ele não apenas deixou um legado. Ele redefiniu o que é possível. Bruce Lee não foi apenas um homem. Ele foi, e continua sendo, uma lenda viva, um símbolo de superação e uma prova de que o ser humano pode ir além do que se imagina. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!